Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Bom, hoje vamos ler a página 255. Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem conosco na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam sair daqui hoje vibrações boas para todas as pessoas que estão acamadas, todas as pessoas que estão em hospitais, seus parentes, para que todos possam sentir-se acolhidos, com coração tranquilo, que tenham um revigoramento da fé, que saibam que isso vai passar, vai demorar um pouquinho, mas vai passar. O importante é continuarmos calmos, serenos, confiantes e com fé. Obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja. A Helena tá falando com um cara lá é tipo um policial, vai. Um inquisidor que eles falam. Então a Helena tá falando com ele a respeito do... Gente, deu branco no nome do cara. Qual que é o nome dele mesmo? Bom, tudo bem. Vamos então ler a página 255. Não será de espantar uma rebelião de sangue e morte a qualquer instante próximo. Antes que o interlocutor pudesse formular qualquer nova interrogação, acrescentou de maneira significativa: tenho comigo a documentação probatória. Valeriano coçou a cabeça intrigado e ponderou: a denúncia é realmente grave. O administrador da Vila Vetúrio pode colaborar com as autoridades? Perfeitamente. Começaremos o expurgo sem demora. Posso esperar o concurso dele hoje à noite? Teódulo comparecerá, concordou a senhora resoluta. Efetivamente, ao anoitecer, o intendente de Opílio visitou a caserna, sendo aí apresentado a Liberato Numício, chefe da corte, designado pela propretura, sob a inspiração de Valeriano, para iniciar o movimento punitivo. Viram-se de imediato, simpatizaram um com o outro, através dos sentimentos que lhes eram afins. Teódulo comunicou ao novo amigo que indicaria a casa de Vestino, sem comprometer-se. Alegou que a rebelião dos nazarenos se processava em diversos grupos de ação conjugada e, conhecendo outros centros de conspirata, poderia ser valioso colaborador na repressão se permanecesse oculto no serviço de inteligência. Liberato concordou, loquaz, e depois de bebericarem alegremente, tragando várias taças de vinho, puseram-se em atividade. Comandando pequena expedição de soldados e beleguins atrevidaços, Numício, sob a orientação do empregado de Vetúrio, cercou o casebre dos seguidores do Evangelho. Quando o dono da casa proferia as últimas palavras da oração ensinada pelo Mestre: não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lucano descerrou os olhos
e tão grande era a serenidade que nele se estampava, que mais parecia ter despertado de alguma visão celestial. Neste instante, o emissário de perseguição, quase ébrio, se postou diante da Assembleia Cristã, brandando para os esbirros aflitos: Entremos, é aqui mesmo. A malta de raposas está no covil. Ninguém respondeu. Os agentes armados penetraram ruidosamente o recinto. Sarcástico, Numício observou: Já visitei agrupamentos como este. Nunca vi uma raça tão acovardada como a dos aprendizes do judeu crucificado. Tomam bofetadas, entregam mulheres, sofrem o cárcere e morrem debaixo de insultos, sem qualquer reação. Asquerosos morcegos! Cuspinhou algumas pragas e, relanceando o olhar pelos circunstantes, interrogou com estardalhaço: Quem é o chefe do bando? Vendo que ninguém respondia, reajustou a frase e renovou a pergunta: Quem é aqui o chefe da casa? Lucano ergueu-se, digno, e apresentou-se: O chefe da casa é Jesus, e eu sou o responsável. Jesus? Ora, ora! Gritou Numício, gargalhando. Sempre os mesmos loucos. Parou o olhar irônico em Vestino e continuou: Velho detestável, vejamos a tua noção de responsabilidade. Se tens miolo na cabeça, abjura a bruxaria. Rende culto aos deuses e afirma a tua fidelidade aos nossos imperadores. Provavelmente assim, o quadro desta noite poderá modificar-se. Não posso, informou o apóstolo sereno. Sou cristão, não tenho outro Deus que não seja nosso Pai Celestial, cuja grandeza e cujo amor se manifestam na terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Renega os teus sortilégios, feiticeiro! Clamou o Liberato, de faces congestas. Abjura, ou sentirás o peso da minha decisão. Não posso alterar minha fé, tornou Lucato, com simplicidade e calma. O punho cerrado do cruel interlocutor desceu sobre o rosto venerável. Vestino cambaleou, mas amparado por dois irmãos que se apressaram a socorrê-lo, recompôs a fisionomia, enxugando um filete de sangue que a pancada lhe provocara num dos cantos da boca. Lívia, Luciana e Prisca, as mulheres mais jovens do recinto, prorromperam em pranto. Contudo, o ancião, retomando a palavra, confortou-as, exclamando: Filhas, não choremos por nós, choremos pelos nossos perseguidores, orando por eles. Haverá maior desventura que a de confiar-se alguém ao engano do poder para acordar nos braços terríveis da morte? Fitou o olhar compadecido no verdugo e esclareceu: O homem que nos espanca é Liberato Numício, chefe de uma corte romana. Já lhe vi as mãos por 2 vezes, flagelando os tutelados do Evangelho. Pobre irmão nosso, acredita ser senhor da vida, quando os prazeres criminosos lhes possuem o coração. Debalde procura debater-se contra os golpes da enfermidade e os achaques da velhice que presentemente lhe rondam o corpo. Amanhã
precipitado ao vale fundo da meditação pelo desfavor político, talvez se incline para Jesus, procurando justiça e amparo moral. Os companheiros de Numício ouviram estupefatos. O agente de Valeriano em vão tentou reagir. Forças intangíveis imobilizaram-lhe a garganta. Lucano, de semblante iluminado pela fé, prosseguiu em voz firme: é possível que os perseguidores nos imponham a morte. Talvez sejamos conduzidos de imediato aos mais aflitivos testemunhos. Fez breve pausa e continuou, voltando-se para os amigos. Não tenhamos, porém, a visitação do martírio. Todos fomos chamados a seguir nosso Senhor, de cruz pesada aos ombros doloridos. O Calvário está erguido, o madeiro jaz levantado, a flagelação continua. Ufanemo-nos da nossa condição de sireneus do eterno amigo. É nossa honra morrer pelo bem e num mundo em que o mal ainda reina vitorioso. Envergonhar-nos íamos à felicidade, ao lado de tantos corações sepultados na miséria, na escravidão e no sofrimento. Tudo passa. Os imperadores que nos humilharam, ensoberbados com as pombas do triunfo, nunca refletirão nos pesadelos que os aguardam no sepulcro. Hoje nossos adversários nos reduzem a carne, a lodo sangrento, mas o Espírito do Senhor, renovando o mundo para a felicidade eterna, esparlar-nos-á as cinzas sobre o campo em que eles, desorientados e deditosos, se guerreiam inutilmente. Agora são dominadores empenhados ao trono da ilusão que os subjuga. Todavia, depois esmolarão a paz, carregando as úlceras da mendicância em plena casa de Deus. Infelizes, para eles a luta na terra ainda significa um mergulho em lama dourada. Atropelam-se uns aos outros, disputando o túmulo em que os seus sonhos de grandeza se reduzem a punhados de pó. Matam-se mutuamente na aquisição do ódio em que se anulam. Despedaçam-se em concursos de sangue para incorporarem a ruína aos seus dias escuros. Choremos assim por eles. Deploremo-los. Quanto tempo gastarão para conseguirem aquecer a própria alma ao sol da fé? Em seguida, porque o silêncio pesasse, Vestino afrontou o olhar acovardado de Numício e exclamou: dá trabalho aos teus cooperadores. Se tens a missão de abrir-nos a porta da masmorra, não te detenhas. O espírito do evangelho brilha acima do cárcere. Vendo que Lucano lhe estendia valoroso as mãos engelhadas, Liberato avançou pronunciando algumas palavras do cerimonial em nome do Estado e atalhou-lhe os pulsos. Os colaboradores seguiram-lhe os movimentos, algemando os demais. Alguns membros da expedição oficiosa deitaram olhares lascivos às moças trêmulas, mas a presença de Vestino, cujas palavras lhes haviam lançado tantas verdades ao rosto, como que lhes impunha forçado respeito. O trajeto fez-se em silêncio. Os cristãos
à maneira de animais pacientes, não reagiram, sustentando-se em preces fervorosas, mas quando penetraram o palácio da prisão, entreolharam-se angustiados. Algo aconteceu correspondendo-lhes à expectativa. A voz seca de Numício determinou parada breve e Lívia, Lucina e Prisca foram rudemente separadas do grupo. Existia a antiga lei que vedava o sacrifício de virgens nos espetáculos, e sobre esse pretexto era costume apartar dos recém-detidos as mulheres mais moças, a fim de que a crueldade dos verdugos lhes subtraísse a pureza corpórea antes de qualquer interrogatório mais rigoroso. O velho afinador abraçou Lívia, cujos olhos se mantinham velados de pranto que não chegava a cair, e falou emocionado: Adeus, minha filha. Creio não mais nos veremos nesta vida mortal. Esperar-te-ei, porém, na eternidade. Se te devorares na terra, não te sintas à distância de meus passos. Permaneceremos juntos em espírito. Somente a carne mora à sombra do túmulo. Se fores ultrajada, perdoa. O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem, e a justiça entre os homens é um santuário levantado pela dor dos vencidos. Não te consternes, nem te suponhas abandonada. Ergueu os olhos para o alto, como quem indicava o céu, a última pátria que lhes restava, e concluiu: um dia reunirmos-emos de novo no lar, sem lágrimas, sem morte. Sorriso amargo assombrou-lhe ao rosto. A moça abraçou-o carinhosamente e esculhou-lhe a face pálida, sem articular palavra alguma. Incoercível emoção constrangia-lhe o peito. Liberato gritou contra a demora, enquanto 2 legionários insistiam com as jovens, que por fim se deixaram levar sem resistência. Ao se retirarem, caminharam as 3 aflitas e hesitantes, mas Cecília, viúva e mãe, clamou para elas em tom comovedor: Filhas do meu coração, não nos rendamos ao mal, procuremos com valor a vontade do Cristo. Deus nos assiste e a verdade nos guia. Mais vale a morte com liberdade que a vida com escravidão. Avancemos resolutas. As feras do anfiteatro são nossas benfeitoras. Adeus, adeus. Prisca e Lucina, com os rostos lavados em pranto, sem desespero, demandaram a senda inunda que lhes era apontada, atirando beijos aos amigos que ficaram atrás. Os prisioneiros retomaram a marcha. Um pouco adiante, as matronas foram igualmente arrebatadas a celas diferentes, enquanto os 14 homens, amargurados, mas firmes na fé, se viram conduzidos a extenso salão escuro e úmido. Algumas tochas passaram a brilhar. Um legionário de aspecto repelente aproximou-se do chefe e perguntou em voz baixa, pelo cubículo onde as 3 jovens se achavam internadas. Numício gargalhou irônico e observou, irreverente: Não te atrevas. Estamos certos de que todas são virgens e assim o legado tem direito à primeira escolha. Valeriano devassala-a amanhã. Depois dele, então,
pausa. Valeriano vai traçá-las, ou seja, vai fazer sexo com elas porque elas podem ser virgens. Se fosse hoje em dia, eu duvido que elas iam ser virgens, mas tudo bem. Então, na Roma antiga, não podia morrer virgem. Então, um soldado, o maior, o bambambam, se encarregava de tirar a virgindade delas, certo? E despreocupado e desrespeitoso acrescentou: jogaremos a sorte. Risinhos abafados estenderam-se entre os servidores da justiça imperial. Transcorrido alguns momentos, Ignácio Valeriano penetrou solenemente o recinto. O mensageiro de Galo propunha-se imprimir a maior importância ao trabalho iniciado. Comentava-se por toda parte a probabilidade de uma rebelião nas classes inferiores e temia-se uma rápida junção dos grupos insurrectos. Vivia, por isso, cercado de insidiosas reclamações. As casas abastadas pediam-lhe drásticos preventivos e os denunciados de Teódulo eram os primeiros detidos da grande rede de coação que pretendia desdobrar. Seguido por vários assessores, dirigiu-se aos presos humildes, em tom altivo e arrogante. Plebeus, notificou áspero, tenho praticado com largueza nesta cidade a retidão e a tolerância com obediência às tradições dos nossos antepassados. Entretanto, queixam-se os patrícios probos e respeitáveis de que a vossa atitude nos últimos tempos constituiu grave ameaça à tranquilidade dos cidadãos. Sois acusados não somente de cultivar a magia nefanda dos nazarenos, mas também de conspirar contra o Estado, com o objetivo de usurpar a posição e o patrimônio dos eleitos de Augusto, que vos dirigem. Não posso, pois, adiar a reprimenda exigida por nossa comunidade. O expurgo é indispensável. Paramos na página 261. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de mais algumas páginas, que possam chegar as vibrações que daqui emanaram para todos os que dela precisam. Reanima-nos a nossa fé. Obrigada por tudo, Jesus. Sabemos que vai dar tudo certo. Que assim seja. Bom dia! Que domingo lindo de sol, né? Paramos na página 261. Hoje vamos ler a página 262. Jesus querido, mentores, obrigada por este domingo de sol lindo. Que a leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo possa nos acalmar o coração e que daqui possam sair vibrações para todos os que estão precisando, principalmente os que estão em hospitais, seus familiares, para todos os que estão precisando de uma fé revigorada. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nos acompanhe na leitura de hoje. Que assim seja. O mensageiro romano interrompeu-se, vagueou os olhos coruscantes pela assembleia, humilhada, e indagou: quem de vós cooperará conosco?
indicando centros da indisciplina, nossa magnanimidade responderá com a libertação de todos os que colaborarem na empresa benemérita em que nos empenhamos. Os cristãos permaneceram emudecidos, exasperado com o silêncio reinante que tomou por desconsideração à sua autoridade. Valeriano dirigiu-se a Vestino e a Basílio, os mais velhos, e exclamou: em Roma, supomos encontrar nos anciões a palavra credenciada pela exigência que nos compete ouvir em primeiro lugar. Concentrou a atenção em Vestino e perguntou a ele diretamente: quem for mais do movimento subversivo e em preparação? Lucano, todavia, respondeu sem vacilar: venerável embaixador de César, nós não somos delatores. O delegado imperial esboçou uma carranca de descontentamento e, fixando Basílio, inquiriu: e vós, que dizeis? O liberto, encarnecido, sustentou-lhe o olhar penetrante e replicou sereno: ilustre legado, estamos a serviço do Cristo, que nos recomenda a abstenção de qualquer julgamento leviano, para que não sejamos leviamente julgados. O Evangelho não abona a revolução. Que insolência! Gritou o ex-guerreiro da Mésia, ofendido. Esses velhos parecem zombar. Obrigados a responder com clareza, valem-se da ocasião para se jactarem de virtuosos, efetuando ao mesmo tempo a propaganda do agitador judeu. Enganam-se, porém, e ordenando a Liberato a abertura do espaçoso compartimento anexo, recomendou: aos cavaletes! Com a passividade que lhes era característica, os seguidores do crucificado penetraram o lúgubre aposento. Vários instrumentos de martírio ali se enfileiravam. Obedecendo às ordens recebidas, auxiliares de Numício ataram ambos os velhinhos a 2 grandes cavalos de madeira, amarrando-lhes os membros com ásperas cordas de couro, capazes de lhes esticarem o corpo até a disjunção dos ossos. Afrontado à secura do ambiente, Vestino rogou aos companheiros com humildade: irmãos, não vos inquieteis por vós. A aflição e o desespero não constam do programa de trabalho que o Mestre nos traçou. Em nossa idade, a morte por Jesus ser-nos-á honrosa mercê. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que podem matar a alma. Auxiliai-nos com a prece. Os ouvidos do Senhor permanecem vigilantes em toda parte. Ignácio, contudo, determinou silêncio. E quando os 2 velhos foram ligados pelos braços, cabeça e pés sobre os grandes potros de flagelação, recomendou que os soldados se mantivessem apostos para a movimentação das polés, de modo a intensificar-se gradativamente o suplício, isso fosse necessário. Lucano e Basílio entreolharam-se ansiosos. Compreendiam que o corpo extenuado não resistiria ao tremendo suplício. Indubitavelmente era o fim. Refugiaram-se na oração, deprecando o socorro divino, quando Valeriano bradou estentórico: miseráveis! Confessem agora onde se acoitam os cristãos submissos.
cristianismo e insubmissão não se conhecem, redarguiu Vestino com calma. Nada temos a dizer, ajudou Basílio resignado. Horda de servos, trovejou Ignácio, possesso por todas as divindades infernais. Desenrolem a língua ou pagarão muito caro o atrevimento. Fez um sinal imperativo e as cordas retesaram-se. Os dois apóstolos atormentados sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam, que os braços se separavam do tronco. Gemeram semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu o bom ânimo. Confessem, confessem! Repetia o alto dignatário romano, de espírito conturbado pela cólera. Mas porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem mais e mais. O peito dos supliciados arfava dolorosamente. Ambos cravavam o olhar no teto, qual se buscassem debalde a contemplação do céu. Pastoso suor escorria-lhes do corpo a estalar-se. Em determinado momento, Basílio deferiu um grito inesquecível. Jesus! A imprecação escapara-se-lhe do imo d'alma, num misto inexpressível de dor, amargura, aflição e fé. Os olhos do velho afinador arregalaram-se nas órbitas enquanto Vestino apresentava análogos fenômenos de angústia. Rompida a base do crânio de rebentadas várias veias, entre os ossos quebrados e a carne em dilaceração, o sangue em golfadas sucessivas lhes borbotou da boca entreaberta. A morte fora rápida. Estranha palidez estampou-se nas duas fisionomias dantes torturadas. Chocaram-se então na sala a perplexidade dos ímpios e o mudo heroísmo dos filhos do Evangelho. O mais moço dos cristãos presentes, Lúcio Aurélio, de rosto imberbe, quase menino, avançou para os cavaletes empapados de sangue e, enfrentando a estupefação dos algozes, orou em voz alta: Senhor, digna-te receber com amor os teus servos e nossos inolvidáveis amigos. Ampara-os na glória e no teu reino. Foram eles nossa orientação na dificuldade, nossa coragem nos dias tristes, nossa luz no meio das sombras. Ó Mestre, permite possamos imitar-lhes o exemplo de virtude e coragem com o mesmo denodo na fé. Vestino, Basílio, admiráveis benfeitores, de onde estiverdes, não nos abandoneis. Ensinai-nos ainda que só pelo sacrifício conseguiremos construir com Jesus um mundo melhor. Calou-se Aurélio. A rogativa apagar-se-lhe na garganta, afogada pelas ardentes lágrimas a lhe pungirem o coração. Quebrando a quietude que se fizera pesada, Valeriano brandou enraivecido: à prisão! Conduzam esses homens à prisão! Não quero sortilégios nazarenos. Prossigamos na caça. É imprescindível a destinação de todos os implicados. Mobilizemos os recursos de que possamos dispor. Esgotou-se-me a paciência. Tenho esperado por demais. Os seguidores da Boa Nova
lançaram um derradeiro olhar aos despojos sangrentos e demandaram as celas imundas a que eram destinados. A perseguição continuou inaplacável. Durante a noite, outros grupos foram aprisionados. Movimentada a guarda, que se constituía em maior parte de elementos inferiores, a crueldade e a selvageria passaram a dominar. No dia imediato, muito cedo, o representante de Galo veio à inspeção. Emitiu ordens numerosas, traçou planos, arquitetou relatórios que lhes cabia enviar à cidade imperial, de modo a confirmar-se na condição de legítimo defensor do Estado e do companheiro fiel do imperador. Para isso, Ignácio visitou as dezenas de encarcerados, preparando interrogatórios hábeis. Por última atividade da manhã, desceu, a pedido de Liberato, até a câmara em que as moças se comprimiam. 10 jovens abatidas identificaram-lhe a presença, atribuladas e assustadiças. Valeriano fitou-as com malignidade de um lobo senhor do redil e, retendo-se na contemplação de Lívia, indagou ao assessor: de onde procede aquela beldade singular? Liberato informou sussurrante: é a filha de um de nossos velhos suplicitados, de ontem. Por que não soube antes? Falou Ignácio, coçando a cabeça intrigado. Ela vale muitos velhos juntos. Concentrou a atenção na moça, que se viu incomodada por semelhante privilégio, e determinou fosse ela transferida para a cela mais confortável, não longe de seu gabinete particular de audiências. Decorrida algumas horas, a filha adotiva do afinador, inquieta e desalentada, viu-se em extensa câmara agradavelmente mobiliada, onde o representante de Galo veio à noite vê-la de perto. Lívia recebeu-lhe a visita em sobressalto. Bela gaulesa, comentou ele estranhamente afetivo. Sabes que um dignatário imperial dispensa solicitações. Entretanto, apraz-me esquecer os títulos de que me encontro investido, para apresentar-me diante de ti como simples homem. A moça ergueu para ele os olhos súplices, que as lágrimas revelavam prestes a cair. Valeriano assinalou um requerimento novo no próprio íntimo. Notou que a inesperada compaixão lhe esbatia a mácula crueldade. Surpreendido, recorria em vão à memória para recordar onde teria conhecido aquela jovem mulher. Em que sítio tê-la-ia visto alguma vez? Reconhecia-se tocado por reminiscências que não conseguia precisar. Teu nome? Perguntou com uma inflexão de voz que se avizinhava da ternura. Lívia, senhor. Lívia, prosseguiu ele em tom quase familiar. Conheces-te-me de alguma parte? Não me lembro, senhor. Poderás, contudo, entender a súbita paixão de um homem? Sabes, acaso, a espécie de sentimento que me inspiras? Estarias disposta a concordar com as minhas propostas de fidelidade e carinho? Senhor, eu sou casada. Ignácio experimentou grande mal-estar e considerou: o matrimônio pode ser um freio aos nossos desregramentos, mas nunca um entrave
insuperável ao verdadeiro amor. Caminhou nervosamente de um lado para outro da sala e inquiriu: onde se encontra o felizardo que te possuis? Meu esposo acha-se ausente. Tanto melhor, assentou o legado, novamente tranquilo. Nossa afeição poderá ser, desde hoje, se quiserdes, um formoso romance. Saberás compreender-me o convite? Senhor, além de casada, eu sou também cristã. Oh, o cristianismo é a loucura de Jerusalém, que pretende asfixiar a saúde e a alegria de Roma. É suficientemente menina para renunciar a essa praga. Tenho recursos para sustentar-te. Um palácio cercado de jardins e povoado de escravos. Será naturalmente a rica e merecida moldura com que te realçarei a beleza. Hoje paramos na página 267. Fechem os olhos físicos, sentem-se confortavelmente, respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que as vibrações que saíram daqui possam chegar a todas as pessoas que estão acamadas em hospitais, todas as pessoas que estão doentes, todos os seus familiares, para que eles sintam uma fé revigorada, uma alegria de viver e que possam saber que tudo vai passar. É só eles terem paciência. Obrigada por tudo, Mestre. Obrigada por este domingo tão lindo de sol. Que assim seja.